Ok, estamos entrando com um pouquinho de atraso. Só um pouquinho. Vamos ver se está tudo certinho. Oi, boa noite. Já já a Renata vai entrar aqui com a gente. Boa noite, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os poderes do cacau para o nosso coração, para o sagrado feminino, inclusive dos homens. Tô só aguardando um pouquinho que a Renata vai entrar. Ela tá me mandando um oi aqui. Deixa eu avisar para ela que eu já entrei. Boa noite, Rose, Damares, Carla, outra Rose, José, mamãe entrou na live, Cris. Boa noite, pessoal, a Renata já tá chegando. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o cacau. Uma grande oportunidade para vocês também tirarem dúvidas, né? Porque algumas pessoas têm algumas crenças estranhas sobre o cacau. Outro dia uma pessoa perguntou para mim se o cacau é alucinógeno. E eu tava dizendo que não tem nada a ver. E hoje a Renata vai poder falar bastante pra gente sobre isso, explicar direitinho pra gente como o cacau funciona, os benefícios que ele traz, não só para essa parte energética, né, do nosso coração energético, desse portal do coração que dá acesso a coisas tão incríveis que a gente vai conversar já já, mas também fisicamente, né? O cacau é um alimento poderoso, nutritivo. A Renata entrou. Vamos lá. Vamos trazer a Renata. Oê! Muito bem. Cheguei! Deixa eu abaixar um pouquinho minha cadeira aqui que eu fiquei muito alta. Arruma aí que a gente vai ajustando. Pronto, já desci um pouquinho. Como é que tá o som, Rê? Pessoal, se Ih, vocês puderem ajudar a gente para dizer se o som tá bom, se eu tá senti um com pouquinho alguma... baixo, mas tá tranquilo. Tá baixo? Tá, não, mas pra mim aqui, o retorno, mas tá Vamos tranquilo. ver o que o pessoal fala, porque eu tô sem o fone, eu posso Eu também colocar. tô, Ah, eu você não também peguei o tá. fone. Eu também não. Não, tá ótimo, a Rose tá falando que já tá Tá ótimo. A ótimo? Cris Se ficar ruim, eu aí, tô com o meu fone aqui, eu carrego, eu ponho ele. É que ele às vezes fica a, batendo, fica fazendo tec, 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 por isso que eu nem é, coloquei. a Carla tá aí. Ê, povo do Alto e cacau! claro. Ah, Rose, obrigada. Que ótimo, que ótimo, que ótimo. Obrigada, Elaine. Estou muito feliz de receber você aqui. E é por uma causa maravilhosa que a gente vai falar bastante sobre este cacau lindo. Eu vou começar dizendo o seguinte: algumas pessoas me conhecem aqui, algumas não, mas eu conheço a Renata há algumas vidas. Eu não vou falar tempo desta vida, porque é sacanagem, né? Que faz muito. E assim, a gente se conheceu num curso de calendário maia, foi muito, muito legal aquele encontro, né? Foi bem bacana. E eu acompanhei o teu caminho um pouco, né? Esse desabrochar como terapeuta, né? Que a gente tem uma coisa em comum, para quem não sabe. Renata e eu viemos da área de marketing. Eu de uma área mais de assessoria de imprensa, relações públicas, propaganda, e ela mais de uma área de eventos e comunicação mais específica. E tem uma coisa interessante, Rê, que o teu caminho foi muito pontual. Né? É. Você veio trilhando, você foi abrindo, claro, como todos nós, como todas nós, teve suas resistências, eu também tive as minhas no meu Imagina, processo, eu né? resistente Só que assim, anos eu atrás. percebi muito claramente que quando o cacau chegou na sua vida, surgiu uma nova Renata. E eu É lembro que eu verdade. até brinquei com você uma live que você fez, eu te mandei uma mensagem, depois eu falei, eu quero isso aí que você tomou, porque eu quero ficar zen desse jeito.
que é Foi. do tal do Foi mesmo, cacau. Elaine. Né? Foi. Vamos começar contando esse teu caminho, né? Não só do cacau, mas de antes, né? Porque você tem uma formação com várias técnicas, né? Até chegar no cacau. Acho que é bacana falar sobre isso, porque assim, não existe mágica. A gente não vira terapeuta do dia para a noite. Cara, a gente estuda muito, muito. A gente faz curso atrás de curso. Nem todo curso é para usar com o cliente. Tem muito curso que a gente faz para a gente mesma, para a gente se equilibrar. Autoevolução, né, Elaine? Exato, para a gente se ajustar, para a gente dar um passo dentro da gente nessa evolução, para também acolher melhor o outro, né? E poder contribuir de uma maneira verdadeira. É muito estudo. Eu queria que você contasse um pouquinho para todo mundo que está aqui com a gente, essa um pouquinho da tua jornada. Me chamo Renata Cerqueira, sou terapeuta aí há 16 anos. Como a Elaine falou, eu comecei trabalhando numa empresa, depois acabei me formando em publicidade e propaganda e acabei atuando em marketing. Mas eu era infeliz, assim, né? Eu não tinha uma realização pessoal como pessoa. Ai, quem entrou com cacau orgásmico, eu amo vocês! Eu não vivo sem esse cacau. Eu também. Então, e aí comecei, né, no momento de busca. Eu já conheço constelação familiar, tive esse privilégio em uma das empresas que eu trabalhei, foi a facilitadora, tinha ido para a Alemanha, voltou para o Brasil, e aí eu comecei a participar das constelações e me foi colocando no caminho. E aí eu sempre numa busca, né, de me tornar um ser humano melhor, de me questionar nas minhas atitudes, nas minhas posturas, né? Até que eu trabalhei numa empresa, que eu dei o sangue na empresa, ganhei troféu, né? Fui destaque da empresa, mas dinheiro assim, que é bom nada. Só E aí tapinha nas costas. só tapinha nas costas. Aí um dia esse tapinha nas costas virou né, Um pé. um pé. E porque simplesmente eu não enquadrava ali por várias situações, mas aí com o tempo, né? Depois a gente vai percebendo. O que que aconteceu? Nesse processo todo, logo em seguida, eu acho que depois. Logo em seguida eu conheci a Elaine, conheci uma outra amiga em comum entre nós, a Luciana, e a gente começou a fazer cursos de terapia, tudo, e em seguida a gente conheceu a Elaine através de um curso. Aí eu olhei para a cara da Elaine e falei assim, Elaine, eu não sei quando eu vou fazer com você, mas acho que eu vou fazer alguma coisa com você. Isso só Gra- porque eu perguntei: vocês estão com frio? Vocês querem uma Ai, mantinha? eu tava morrendo de frio. Eu tava numa casa grande, gelada, assistindo o curso, era inverno. E aí a gente olhou, mas eu fui assim com a Elaine, assim, né? E aí, logo em seguida, depois teve uma oportunidade e eu comecei essa caminhada com a Elaine. Né? E aí, quando eu comecei essa caminhada com a Elaine é prova viva. Eu passei pelo menos 4 anos quase que chorando. Metade das sessões eu fazia sessão com a Elaine semanal, fazia sol ou chuva. Quantas vezes eu cheguei molhada lá, Nossa, né, Elaine? encharcada, embaixo de temporal. Porque eu não tinha guarda-chuva, tinha, só que a minha necessidade de me conhecer, de ser um ser melhor, tipo, nunca mudou, né? E aí, quando eu encontrei a Elaine nessa etapa, a Elaine foi me dando outra visão, foi me orientando, mas eu chorei muito, a Elaine sabe disso, eu chorava, e naquela época, isso, ó, tem quase 15 anos, a Elaine falava assim para mim, Renata, eu já trabalhava com mesa radiônica, já era consultora de Feng Shui, só que eu fazia esporadicamente, pontualmente, né, naquela época. E a Elaine falava, Renata, começa a atender, é o seu caminho, né? A Elaine trabalha com alquimia, né? Ela tem toda uma visão do mapa astrológico dentro da alquimia, trabalha com florais, né, alquímicos, né? Tem toda uma bagagem enorme. E aí eu só chorava, chorava. E aí eu fazia como todo mundo faz. Ah, tinha um respiro aqui, aguentava mais um mês, 2 meses, até ter uma crise de novo e eu chorar de novo. E aí foi. Até que chegou uma oportunidade, eu falou, ah, Renata, tem um curso muito interessante que chama Método Melquisedeque, né? E aí a Elaine falou o preço para mim, eu falei, o quê? Você acha que eu vou pagar isso num curso, num final de semana? Elaine, não tem cabimento A nesse mesma patamar. reação que eu tive. A primeira vez que eu fiz o método, falei, que abuso!
Que absurdo! Não! E aí eu dei um showzinho, aí a Elaine foi, né? Toda essa delicadeza dela aí, que naquela época eu não tinha essa delicadeza, hoje eu sou muito mais sutil, né? E eu tenho certeza que foi depois do Cacau que me ajudou. Eu já estava no processo de reconhecimento. E aí eu falei tudo, aí chegou uma hora e falei, Elaine. Aí ela falou assim: não, Renata. Esse processo desse curso vai mexer, tem um conhecimento, tem todo um lado espiritual, tem todo um trabalho de limpeza, é um curso que são Meditações 4 dias, profundas. meditações profundas. Então você vai o quê? Você vai colocar algumas coisas, né, para fora, e aí você vai ter um equilíbrio melhor do processo. Aí, como eu já estava nesse processo com a Elaine, acho que já fazia um ano assim, e eu já estava tendo muita melhora, né, Elaine? Sim. Aí eu falei, tá bom, Elaine, eu vou fazer. Aí eu lembro que na época era cheque, aí eu parcelei o cheque, ainda falei pra Elaine, tô dando 6 cheques disso. Aí você falou assim pra mim, você nem vai sentir pagar isso, Renata. E aí eu falei, ah, tá bom. E eu fui muito Eu não Santo Tomé sinto pra nada, é ver. meu bolso que sente. Eu falei assim, eu era muito Santo Tomé, sabe? Falava as coisas assim, tá, tá, tô vendo, tô pagando pra ver isso daí. Imagina! E fui lá fazer o curso. Realmente foi um divisor de águas. Aí eu compreendi um pouco mais o tamanho da espiritualidade que eu tinha, a responsabilidade que eu tinha. E a partir daí comecei a fazer. Então, fazia as sessões com a Elaine, fazia a constelação. Só que assim, eu deixava de viajar, eu deixava de comprar roupa, eu deixava, porque eu entendi que tinha algo a mais na minha alma para tratar, para olhar para isso. Não era simplesmente um processo de fazer 2, 3 sessões ou fazer um ano, não. E aí a gente foi crescendo, trabalhando, a Elaine foi orientando, foi falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí Muita comecei a tomar meditação, meditação, meditação. toda semana, né, Elaine? Floral, Aqui, ó. floral, floral. Floral. Floral do Joel Aleixo, floral alquímico, que daqui a pouco vai tocar e eu vou tomar ele, 9 horas. E aí, aqui, ó, meditação, meditação, aí ia lá e ela pegava meu mapa, a Elaine, né, tem toda essa visão do mapa alquímico, então ela olhava lá e falava, Rê, precisa tratar isso. E aí foi indo, aí ela foi me passando outras orientações, eu fui fazendo, aí fui fazendo outro curso de mesa radiônica. E aí, nessa época, já depois de acho que uns 5 anos, eu fui encaixando e entendendo que eu tinha que atender mesmo. E aí eu comecei a Teve a história atender do tarô tudo. também, né? Ah, vou chegar. E, É, e aí, aquilo foi máximo. aí com o tempo foi, Que aí eu lindo, é o disse, Aleixo, Cris. Aí o que aconteceu? Depois de um tempo fui dando um espaço das sessões, tudo, a gente foi fazendo e fui fazendo outras coisas, e a Elaine, ó, corre atrás, vai fazendo. E aí chegou no exato momento que eu estava trabalhando numa empresa, e aí do dia para noite eu andando, a perna, tipo, endureceu. Na hora que endureceu, não tinha explicação. Eu estava voltando a trabalhar numa empresa que eu era bem vista, tudo, mas não era o que a minha alma precisava. E aí, a partir daí, eu acabei entrando, né? Uma pessoa acabou passando para mim o contato da apometria, eu já conheci o processo da apometria, fui fazer o tratamento da apometria, e aí começou a vir as coisas mais fortes, sabe assim? Veio, obrigada, Cláudia, veio mais forte, falando, ó, tem que fazer esse processo, tem que fazer aquilo. E aí eu entendi. E já nesse processo, já Elaine, vamos voltar a fazer as sessões de novo. Vamos fazer. Se precisar semanal. Aí, nesse segundo processo que a gente está intensa aí, já do terceiro ano, né, Elaine? Esse ano aqui. O que que aconteceu? Eu falei, Elaine, eu preciso cuidar do meu feminino. Eu entendi que eu botei o meu feminino na gaveta. Eu virei homem. E energeticamente, a gente não vai. A Elaine, não, calma. Nesse meio tempo apareceu o tarô, né? Aí foi um dia que eu acordei aqui, comecei a ver as cartas do tarô na mesa, nas paredes. Eu Então, não nas tinha tarô. paredes, eu fico imaginando que você falava que as cartas eram enormes nas paredes, assim. Eu olhava assim, mexia o olho assim, olhava assim. Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de processo de trabalho, eu quero que vocês entendam que assim, a gente tem chamado. Não é que a A gente chega aqui. egrégora grita e fala: bora trabalhar com isso. E aí a gente tem chamado. Quando a gente tem chamado e a gente entende, o processo não é 1, 2, 3 anos, é uma vida. Eu tô aqui há Só que é 16 anos. prazeroso. Só que é prazeroso. Eu tô aqui, que nem a gente conversa muito, a Elaine, né? Porque ela é minha terapeuta, né, gente?
Então, nós vamos fazer um trabalho juntas aí em agosto, setembro. Vai ser Um lindo. dia inteiro de terapia. E aí, o que que aconteceu? Conforme a gente foi, eu fui crescendo, fui caminhando nesse olhar, chegou o cacau através de uma amiga, e uma amiga minha falou para mim: Ah, Renato, vamos tomar o cacau? Aí eu falei para ela: Cacau? A Dani. Eu falei: Mas cacau? Aí a Dani, vamos, eu vou lá. Eu falei: Ok. Aí ela voltou a falar: Ah, eu posso posso fazer a cerimônia do cacau. Aí ela fez a cerimônia, eu comecei. No dia que eu tomei o cacau desceu quadrado na minha garganta. Desceu quadrado, foi resistente. Nossa, aquele processo. Mas ali eu entendi que eu precisava cuidar do feminino, que eu era extremamente arredia, revoltada, assim, no interior comigo mesmo. Tinha muita raiva, né? Muita explosão com o sexo masculino. Então eu como é que fala? Atropelava o masculino. E aí, nesse processo, junto com a Elaine, eu falei: Elaine, vamos direcionar isso para cuidar dessa área do masculino, né? E foi quando vai fazer 3 anos que eu comecei a direcionar e comecei a fazer esse movimento. Quando eu comecei a tomar o cacau, o que que aconteceu? Já de cara, né, Elaine? Eu comecei a ter. O que que o cacau faz? Né? O cacau, emocionalmente, ele te dá um equilíbrio, ele desacelera a mente. Então, ele abre o cardíaco e abre esse coração expandindo quem você é. E quando você expande nesse processo de quem você é, Porque o que vem que à tona, acontece? né? O que você é, vem à tona. Vem à tona e o terceiro olho expande, a tua, né, intuição aumenta. Então, o que que acontece? O cacau, você começa a ouvir quem você é dentro da sua alma, se conectar com a tua essência. Isso, gente, não é, quer dizer, não é do dia para noite. Ah, mas eu tomei o cacau, achei ótimo. Nossa, fiquei boa no cacau. Só que o que que acontece? Você vai percebendo o movimento, né? Continua, ele fica reverberando. Você vai sentindo transformações ao longo dos dias. Não E é assim, assim né, na Elaine, você hora. que já tomou. E assim, tem muita gente que já tem. Quando as pessoas chegam numa busca, né, dentro do trabalho do cacau, aí você fala assim, nossa, você Boa noite, começa. Abálcia. Você começa a ter um olhar muito claro. Então, o que que aconteceu? Eu tive esse chamado, eu vi que era para curar o meu feminino, e aí eu comecei a me dedicar e olhar para isso. Quando eu comecei a me dedicar e olhar, foi ficando assim muito mais claro, né? Deve ter alguma coisa Eu aí vou que colocar. deve ter. E aí foi ficando muito mais claro esse processo. Quando deu aí um período de 5 meses que eu estava tomando cacau, eu já sabia que eu iria virar guardiã do cacau, né? Que as mulheres que cuidam são guardiãs do cacau, com o propósito de multiplicar esse cacau para mais pessoas. Então eu comecei a fazer esse trabalho do cacau. Esse mês completa 10 meses que eu estou fazendo o meu grupo, né, de cacau. A gente comecei o trabalho aí. E aí, o que que a gente tem percebido, né? As pessoas vêm pontualmente no cacau e elas falam: Nossa, Renata, eu tive leveza, fiquei bem, mas acabam não aproveitando, porque a gente sabe, né? A gente que é terapeuta sabe que qualquer processo, até remédio que você vai tomar, tem um ciclo que você vivencia aquilo para você quebrar barreiras, para você chegar mais próximo. Então, uma dose do cacau é ótimo. Quando as pessoas vêm tomando a segunda, a terceira, eu sempre falo, toma umas 3 doses para você sentir. A cura é um trabalho xamânico, é uma roda de mulheres, né? E todo mundo compartilha a vivência. E você se vê representado pelas outras É pessoas. círculo de mulheres. É a coisa mais linda. Não, não dá nem para falar, né, Elaine, assim, o quanto que é. Então, tem pessoas. Ah, Renata, o que que eu posso ter de reação no cacau? Tem pessoas que choram, e choram de emoção, de aprender a ouvir você mesma, choram de paz. Eu nunca senti essa paz. Posso contar o que aconteceu comigo? Bom, começa que a tia Renata, quando monta o grupo para fazer cacau, ela manda uma coisinha escrito assim: venha de saia. Bom, a Feminino. vida inteira eu trabalhei de saia, eu trabalhava em multinacional, trabalhava de saia, salto alto, roupa de linho, né? Relações públicas, né? Mas assim, vamos combinar, depois que eu virei terapeuta, ainda mais no meio da pandemia,
você trabalha de uma maneira mais confortável, né? Melhorou o É. som? A Rose tinha comentado. Rose, depois alguém coloca aí se melhorou, porque eu coloquei o foninho. Então, assim, eu já não tinha tantas saias. E pra gente passar um dia inteiro, tinha que ser uma saia, tipo, longa, confortável, para sentar no chão, né? Bom, tive que desenterrar as saias. Ai, que bom, obrigada. Tive que desenterrar as saias para poder ir no cacau. Para Isso não ir mesmo. para não ir de calça comprida, né? Ok, essa foi a primeira transformação. Primeira saia que eu achei, que eu fui, foi uma saia vermelha, indiana, com umas flores, assim. Falei, uau, que isso. Olha o que Nossa, eu quem sou eu, né? nem tomei o cacau ainda, né? Foi lindo, o trabalho em si foi todo lindo. Duas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, na meditação, eu ter ganho as sementes de cacau, que eu sei que não é para ser guardiã, eu não sinto esse chamado no meu coração, mas eu sinto o chamado de espalhar as sementes. Né? E eu diria que eu estou plantando a primeira hoje, que é a primeira live que eu estou fazendo com você sobre cacau, e a gente vai fazer outras, e eu achei muito interessante isso. E uma segunda coisa que aconteceu foi depois. Porque não é porque acabou a vivência do cacau que o cacau não está mais atuando. Porque ele já entrou, ele já abriu o seu cardíaco, ele já desbloqueou o fluxo das frequências ali no coração. E quando você desbloqueia o coração, você desbloqueia o trânsito entre os chakras inferiores físicos e os chakras superiores. Então começa a haver uma integração maior entre o que você pensa, sente e manifesta. Isso mudou para mim. Isso mudou muito. Nossa, lógico, né, Elaine? E o detalhe, só complementando, esse fluxo do sangue, né, que aumenta no seu corpo, é vida. É vida. Você se sente viva. Eu voltei a cuidar mais do meu cabelo, voltei a cuidar mais de mim, voltei a fazer a unha de um jeito que eu fazia antes, mas que na pandemia tinha meio que largado, né? Cuidar de coisas minhas do feminino que eu tinha abandonado. Então o cacau mexeu profundamente, foi um resgate. Né? Claro, eu tinha o meu processo, eu estava passando por situações, então o cacau me ajudou a passar pelas situações. Agora, o que eu acho interessante com essa abertura do coração, né? O que eu acho interessante é que quando a gente fala no feminino, a gente precisa lembrar, e as pessoas não têm às vezes muita clareza, é que os homens também têm um feminino. Né? Que assim como nós temos um feminino distorcido e um masculino distorcido dentro da mulher, nós temos um masculino distorcido e um feminino distorcido dentro dos homens. Porque são duas partes nossas que precisam trabalhar integradas. Né? Você tem o yin e yang, né? O tal é isso, é a integração. Quando você tem o tal, você nunca tem uma frequência extrapolando. Por quê? Quando o preto vai chegando no branco, tem a pontinha branca ali que segura. Quando o branco vai extrapolando para o preto, tem a pontinha preta dentro do branco que segura. Então, este ponto, né, de saber dosar na balança essas frequências, né, o cacau entra direto nisso. Porque ele dosa a tua força e até onde você pode se permitir a fragilidade, porque sim, a gente precisa se permitir a fragilidade. A gente não pode esquecer que a gente ainda está numa sociedade extremamente machista, né? É uma sociedade patriarcal. E nós, mulheres, que saímos para trabalhar, que fomos à luta, que não ficamos no papel de esposa e mãe, e fomos para conquistas no mundo, nós estamos num universo patriarcal. E nós Totalmente. acabamos nos masculinizando muito para sobreviver nesse mundo. Para ser aceita nessa realidade E patriarcal. mostrar a competência como se E cabelo mostrar força. comprido não mostrasse força e competência. Né? Como se você estar de saia te tornasse menos forte, menos competente.
Então, assim, a gente precisa olhar para o cacau como um resgate desse feminino que começa a compreender que não precisa se igualar ao homem, porque nós temos o nosso papel e eles, os homens, têm o papel deles. E um não vai comer, né, o papel do outro, tirar o emprego. Não, nós não estamos competindo. Nós temos os nossos papéis específicos no mundo, na sociedade, dentro de casa, no casal, na família. Né? Então é importante a gente lembrar que o cacau traz isso para a mulher e para o homem. Porque o homem pode tomar cacau, né, Rê? Pode, pode. É que ainda não consegui formar um grupo de homem, mas eu quero formar homem com mulheres. O que é muito claro, assim, Elaine, que assim, a gente se perdeu, tá? No mundo patriarcal, a gente se perdeu. Então, o que acontece? Foi vendido pra gente que essa coisa de andar no salto alto e ser competente e chegar na mesa e bater é o que a mulher precisa fazer. E é totalmente fora. Então, às vezes a gente vê e fala assim, nossa, aquela mulher elegante ali, aquela mulher, nossa, ela é tão leve, né? Ela vai, fala com... Por quê? Porque ela tá cuidando do feminino dela, ela tá dentro do feminino dela. A maioria, né? Até eu comento com algumas amigas minhas, né? Mais próximas, que já estão indo no cacau faz tempo, elas falam assim pra mim, mas você acha que eu sou brava? Eu falei, nossa, você é minha amiga, você é muito brava. Porque eu era muito brava. Se você é minha amiga, você é. Então, aí ela fala, nossa, Rê. Então, eu vejo assim agora, né? Graças a Deus, estou com algumas amigas assim que mudou assim. Mudou o padrão de trabalho, mudou o olhar para a vida, mudou a área do relacionamento afetivo. Só que elas entenderam que a gente tem que desconstruir. Essa desconstrução aí é muito importante as pessoas entenderem que assim, a gente tem um processo, nós temos um processo de desconstrução de quem... A Kelly está dizendo que não é brava. É minha amiga. Então Então eu não acredito na Kelly. Então, e a Paty também. A Paty tá tomando cacau comigo. Então, aí o que acontece? A gente tem que aprender, não é uma, duas, três sessões, a gente tem que desconstruir e chegando nesse lugar de mulher. Então, hoje, eu tô consumindo cacau faz um ano. Né? Aliás, um ano e meio que eu tô consumindo cacau e vai fazer um ano que eu faço a roda de mulheres, né? O círculo. Eu sou totalmente outra pessoa, né? Hoje eu tenho assim, não que eu não tivesse, eu sempre falo isso, entra no meu Instagram e vê minhas fotos lá no começo do meu Instagram. E vê agora, é totalmente, hoje eu me respeito como mulher, eu me compreendo. E quando você se compreende e se identifica com você, o que acontece? Você tem uma linha que você coloca de limite e automaticamente dessa linha para cá você respeita você e de lá é o outro. Você não tem que entrar no problema do outro, você não tem que se preocupar com o outro, você tem que olhar para você. Né? Então, o que eu tenho visto, assim, que as pessoas falam para mim, onde eu chego agora, as pessoas me respeitam mais, né? Porque a pessoa está se posicionando de outra maneira, né? E assim, e eu falo por mim, tá consumindo mesmo, né? Que eu tomo chá, eu como o nibs, né? Eu faço chá e o nibs direto. A nibs é uma delícia. Não, mas é pra gente, né? Pra gente que é pau, né? Tipo assim, pau pra toda obra, né? Aqui, ó, são as sementes do cacau, né? Aqui é a amêndoa. Então, deixa eu tirar aqui a amêndoa. Parece uma amêndoa, por isso que ela até chama de amêndoa aqui, porque realmente ela parece uma amêndoa. Deixa eu te mostrar aqui. Ela lembra amêndoa. Então, essa aqui é a polpa do cacau, que é a amêndoa. Quando ela vai numa determinada temperatura, ela quebra, ela se solta, que é uma temperatura pequena, e ela vira o nibs. Que aqui parece um... Como é que eu posso falar? Lembra o chocolatinho granulado. Parece assim. sucrilho, só que é pretinho. E o cacau, ele é amargo, tá? Então, o cacau é assim, é uma delícia, né? A gente acostuma, que nem eu gosto de coisa azeda, amarga, né? Eu também tomo café sem açúcar, então é tranquilo,
O que que a gente percebe assim? Que com você consumindo, você percebe a disposição, o seu comportamento, você percebe uma leveza, e é nítido assim a frequência que muda em torno da gente, né? Na nossa postura. Só que, quero falar, lembra um cravo assim de longe, é verdade. Lembra? Mas o que que no decorrer do dia? É o respeito. Você fica mais centrada com você aqui, com todos os seus chakras alinhados, e você fica mais precisa nas suas escolhas. Com isso, muda o seu padrão externo. Quando muda o seu padrão externo, a vida começa a fluir com uma outra leveza. Então, você se conecta mais próximo. Então, pelo que eu percebi, assim, é, não, deixa eu até falar com essa Leda. Leda, você toma vergonha na cara e come esse cacau, esse nibs que eu já te falei mais de uma vez, viu? Você aproveita esse nibs aí. E aí, na hora que você começa a consumir esse cacau, você vai percebendo a fluidez. O que que é interessante da roda de mulheres? É uma cura de mulheres. A egrégora se forma com a mesma necessidade uma da outra. Então, toda vez que a gente faz esse trabalho em grupo com as mulheres, você leva uma demanda ali que realmente às vezes tem duas, três, todo mundo conectada na mesma história, na mesma dor. Quando você escuta isso e a pessoa fala, eu senti isso agora depois, terminou a sessão, a pessoa vem me abraçar falando, eu tô calma. Não, e outra, a dor que uma conta cura a dor da outra. É um movimento lindo esse. Porque Muito os lindo. grupos, eles são muito sincrônicos, né? São questões, quando não muito parecidas, minimamente elas são bem próximas. Então, Isso mesmo. quando uma mulher fala, a outra se cura. Porque está na frequência do círculo ali. Né? E o respeito de você ouvir, né? A dor Nossa, do outro. aprender a ouvir, Elaine. E aí as pessoas contam. Quando conta, tem uma ou outra que acaba chorando e falando: você está falando da minha história, você está falando da minha vida. Você verbalizar isso amorosamente para fora, você está curando você e esse grupo. Né? Esse último grupo agora que eu fiz, que foi na semana passada, que eu vou fazer outro agora, no sábado agora, né, por causa de calendário aí, de curso que eu vou fazer, esse grupo, as meninas dançaram no final, mas dançaram. Uma lá pegou o tambor e ficou tocando, mas assim, andando, e dançaram, e entenderam, e elas falaram, ei, eu entendi, eu tenho que me construir como mulher. Eu falei, lógico, porque se você não se constrói como mulher, como é que um homem vai olhar para você? Ou É uma se mulher vai libertar olhar para dessas você? crenças que puseram É, numa caixa, né? né? E assim, e o que eu acho muito importante, assim, né, Elaine, a gente frisar que, gente, nós estamos num país, né, que as mulheres são extremamente violentadas verbalmente, fisicamente, emocionalmente. A gente vem de uma história de mulheres sofridas. Não é um ano de terapia, vai dar um sinal, mas não é um ano de terapia que vai resolver uma ancestralidade. Eu tenho 53 anos. A Elaine já me trata, né, com tantos anos aí, eu era um cachorro, né, morto, assim, jogado. Hoje eu sou uma outra pessoa, mas assim, eu acreditei em mim. Eu acreditei e falei, ó, tô pedindo socorro, Elaine, o que dá pra fazer? Não sei o quê. Tudo ali encaixando, e aí você vai entendendo que com o tempo você vai evoluindo como ser humano. Sem essa evolução, a gente não vai a lugar nenhum. Então tem 2 anos e meio que eu cheguei na Elaine e falei, Elaine, preciso tratar meu feminino. E eu estou tratando esse feminino há 2 anos e meio. Então hoje eu estou aqui. Cacau foi um divisor de águas, né? A Elaine percebeu desde o primeiro momento que ela Sim. falou: Rê, você tá muito diferente. Porque Eu eu quero comecei a beber ouvir. isso aí que você bebeu. Então, e aí você fala assim: qual que é o processo de construção? Você tem que desconstruir para você colocar o novo. A gente que está na fase dos 50, você tem uma história aí para trás de 40 anos, de 50 anos. Você não sabe de que momento que você nasceu, como é que foi a sua infância, né? Como foi você na fase infantil, bebê, depois de 2 anos, depois de 5, de 10, você não sabe. É A verdade. gente tem o que nem, né, veio aqui falar, eu vou falar.
essa coisa assim do abuso, né, sexual em cima da mulher, né? É uma coisa assim que vem, o que tem de gente que tipo assim, ó, tem uma névoa aqui, não lembra nada, e aí fala, nossa, eu não consigo me relacionar porque eu tenho vontade de agredir o homem, porque eu tenho vontade de fazer isso, porque eu era assim, eu era extremamente briguenta com o sexo oposto. Eu falava, eu tenho que mostrar que eu sou melhor que ele. E dentro de uma relação, ninguém é melhor que ninguém. É o que a Elaine falou, yin e yang. É tipo assim, ó, né? O símbolo tem um equilíbrio aqui, ó. Encaixou aqui, ó, amorosamente. O fluxo dentro de um relacionamento, ele acontece, ele não tem exigência. E é para os dois, né? Para os E dois. é os dois. Então, assim, aquela questão assim, não, eu tô me doando e naturalmente ele doa para você. Você não precisa, tipo, ó, o que você vai fazer aqui, ó? O que eu vou fazer em troca? Não, não é. Por quê? Porque nós, mulheres, estamos presas nesse reinado patriarcal, que pra É, gente ser alguém, a gente tem que ser melhor que o outro. e não precisa. É cada um ser o seu melhor, né? Tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que houve um momento na nossa história do planeta em que a humanidade viveu o matriarcado, né? E Mas também houve excluída, ali, viu, Aline? mas houve uma distorção ali onde a mulher extrapolou, onde o feminino, enquanto poder feminino numa sociedade, foi além do que devia, né? Então, o que eu vejo depois é quando entra o Deus usurpando, né, o trono da deusa, eu vejo o patriarcado se vingando. Na verdade, foi quase que uma revanche, né? Então, olha, nós já tivemos o poder, não soubemos usar. Os homens têm o poder, não sabem usar. Então, acho que está na hora da união, né? Porque não é um melhor que o outro. Nós só conseguimos construir juntos. É, Você não tem o 3 se você não tiver o 1 e o 2. Não tem como, né? Então, é uma união. Você precisa do masculino, você precisa do feminino para manifestar, para expressar alguma coisa construtiva. Porque a gente vê até, eu vou até trazer alquimia, porque eu acho que é bacana acrescentar esse oh, conhecimento, porque se a gente for pensar nos elementos, né? Quando a gente trabalha na alquimia, a gente tem ali o fogo e a terra, que são os elementos do masculino. Fogo e terra. Aí você tem os elementos do masculino, do feminino, que são o ar e a água. Então, se a gente for olhar pela alquimia, a gente tem aqui a água e a gente tem aqui o ar. Então, a mulher, ela vibra, ela pensa, né? Fogo e terra é tudo da cintura para baixo. Porque o homem, o masculino é a ação, né? Quando a gente pensa em pai na alquimia, a gente pensa no sol, que é teu pai, que te acorda e te põe para o mundo. Tábua de Esmeraldas, o sol é teu pai, a lua é tua mãe. Então, quando a gente pensa na lua, na mãe, a gente está lidando com ar e água, que é o que nos põe para dentro, que nos acolhe, que nos acalenta, que nos dá literalmente o colo, que nos ajuda a refletir, a intuir. Então, essas naturezas, elas não podem dominar sozinhas, porque o fogo e a terra, eles queimam e destroem. O ar e a água não manifesta sozinho, não materializa. Então, o fogo e a terra precisam se refrescar e respirar com o ar e a água da mulher. A mulher, o ar e a água da mulher precisam se materializar e se aquecer com o fogo e a terra do homem. E isto é em termos de sociedade, não é só em termos de relação. Não é só homem e mulher. Isto é em qualquer relacionamento. Isto é para o governo, isto é para a sociedade, isto é para os grupos, para a evolução do coletivo, né? Por quê? Porque o olhar tem que ser expandido. A gente não é só o nosso umbigo. Só que cada pessoa que toma um cacau, que se integra consigo mesma, que expande o seu olhar do feminino e do masculino e leva isso para o mundo,
está contribuindo com o mundo. Milhares de pessoas, Elaine. Elaine, gente feliz, acreditado. Gente feliz não dá trabalho. É. Gente feliz não fala mal de ninguém. Gente feliz não agride ninguém. Gente feliz não maltrata os Não. outros. Gente feliz tem um nível de paz com você. Então, Interna. até a gente comenta muito, né? Que às vezes o pessoal fala assim, né? Tem vários memes aí na internet falando, porque eu gosto de gente que a gente não vive bem o tempo todo, não sei o quê. Assim, a gente tem um caminho do meio que a gente pode ter equilíbrio. O que eu acho que é muito mal interpretado, que é assim, nesse caminho do meio, a gente tem escolhas e tem o nosso processo de evolução. E as pessoas esquecem que você tem que se evoluir. As pessoas querem que o outro, não, mas ele precisa melhorar, ele precisa olhar aqui, né? Então, tipo assim, às vezes a gente vem numa sociedade que as mulheres serem controladoras, né, é o poder. Então, a gente aprendeu, não, você tem que ter controle. Você não tem que ter controle sobre nada. Você tem que se responsabilizar por si. Se dentro de uma relação, né, não tem aquele equilíbrio amorosamente, cada um vai se responder por si da sua evolução, Sim. né? Então, as coisas vão caminhando, mas chega uma hora que você fala assim, gente, acorda pra vida aí, ó. Acorda pra vida, o que não dá pra você colocar a culpa. Então, eu Não venho tem acompanhando. culpa. A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, né? Eu No venho outro. acompanhando, No teve outro. até. Não, eu achei tão legal que teve uns maridos de algumas clientes que eu atendo os dois. O marido fala assim, pelo amor de Deus, não deixa de fazer o cacau. Não, você pode ir no cacau. Por quê? Porque ele falou, você fica bem com você fica mais feliz com você. Por quê? Porque a mulher, ela tem uma mente extremamente agitada. Sim. A mulher, ela não para a cabeça, né? Não, ela é Porque ar e água, ela só pensa e sente, pensa e sente, pensa e pensa sente. Pensa bobagem, quando sente, distorce o que está sentindo. isso, por quê? E quando tem essa falta, por quê? Tem um pouco mais de equilíbrio. Então, às vezes, que nem eu já peguei lá gente que fala assim, não, Renata, eu não sinto nada, mas a minha amiga mudou e eu vou vir Ó, aqui para tomar esse cacau, eu não sinto nada. eu não sinto nada. Aí faz a meditação, quer falar agora? Não, vou falar depois, porque foi tanta coisa que eu senti, o meu corpo. Por quê? Porque a mulher é feita para sentir, a mulher está conectada à lua. Durante o mês a gente tem 4 fases da lua. Para quê? Para a gente aprender emoção, para a gente ter controle, para a gente compreender. Tem momento, tem semanas que você tem que ficar quieta em casa, tem semana que você tem que sair, dar risada, tem semana que você tem que falar, opa, vou fazer meus projetos, o que eu vou realizar. O que acontece é que a mulher não escuta a sua voz interior. A mulher não se conecta com o que ela veio para fazer e quem é ela. É, e quando ela consegue ouvir, Rê, quando ela consegue se conectar com esse ritmo interno, ela atinge o que a gente chama que é além do controle, ela atinge o domínio. E é o domínio das emoções, né? É o domínio das alterações que o próprio corpo vive. Se você pensar que nós somos regidos, as nossas emoções, né, são regidas pelos hormônios. E os hormônios estão ali regidos pela lua? Socorro, né? Quero nascer gato na próxima encarnação, né? Porque, cara, a gente tem este ciclo. Não, é Ele tem terrível, né, as Leila? Que é fases, a gente mental, não mental, escapa. muita Isso precisa ser, emoção. e precisa ser olhado e precisa ser respeitado. Mas se a mulher não percebe, não se conecta com isso, ela não consegue falar. Para quem E está como que o outro próximo, vai aprender? não dá para você chegar e falar assim, hoje eu tô louca, lua cheia, tô louca. Não chega muito perto. Porque se ela tá ligada nela, no ciclo dela, né, nas conexões internas que ela tem com essas fases, ela consegue se posicionar, porque ela domina o interno dela. E ela fala, hoje não tô muito bem. Né? Hoje a lua tá cheia, eu não tô bem. Hoje ela tá minguando, eu tô querendo me recolher. Né? Hoje eu tô a fim de ir pra balada porque a lua tá crescente, sei lá. Enfim, cada uma no seu processo. Mas entender esta nossa conversa com os ciclos é fundamental também para a gente aprender a se posicionar diante do outro. Porque não é você lidar com frescura, com mimimi. É você dizer, hoje eu estou assim assada. E isso só pode sair daqui. Só pode sair do coração. Não tem outro lugar para sair. Porque se sair da mente, a mente mente. Quando a mente domina,
você para de sentir. E quando você para de sentir, você sai do aqui e agora e vai ou para o passado na dor do mimimi, ou vai para o futuro na insegurança e na ansiedade. Saiu do agora, morreu. E é No muito legal você ter passado não falado tem. isso, Elaine, para complementar aqui, que o cacau, ele trata a questão da depressão e da ansiedade. Então, Isso, o porque traz cacau, você toda pro vez, aqui e agora. traz você para aqui e agora. Então, o que acontece? Você consegue ter um equilíbrio maior. A gente tem que aprender que a maioria das mulheres não sabe o que que é a voz do coração e a voz do Isso. racional. O coração é sempre aquela atitude de amor que você faz primeiro, que faz o movimento para você chegar até o lugar. O racional é aquele que fala assim, mas você vai fazer o que lá? Não, mas será que isso vai te ajudar? Vai lá Não, pra porque quê? você tá assim? Não, porque Mas você custa pegar. quanto? Nossa, tudo 3 horas. Nossa, meu Deus, nossa. Vamos Você vai dormir, gastar o ego isso? fala assim, vamos dormir. Isso, vamos dormir pra gente ficar aqui. Não, vai gastar R$ 120 lá. Você vai fazer o quê? Compra essa Imagina compra ficar aqui Todd. ficando mal. Compra Todd. Não, porque é isso mesmo, né? É? Então, o que que a gente, assim, outra coisa que é muito claro de dizer, o cacau, a maior plantação nossa aqui no Brasil é Itacaré, e esse cacau, tá, que a gente faz de todo esse trabalho do ritual, é um cacau plantado por mulheres, colhido por Isso é mulheres lindo, muito lindo. com propósito de cura. Então, eu falo assim porque eu já fui em outros eventos aí e não era o mesmo cacau, né? Mas tudo bem, tá fazendo, levando aí o fluxo do cacau. Mas assim, como é que fala? É um processo de cura. Então, esse cacau, na hora que você toma, assim, você se sente acolhida, amado. Quando eu faço o processo do cacau aqui, até na hora de eu preparar o cacau, tem toda uma oração, a intenção que eu coloco. Então, quando eu faço, geralmente, né, sozinha, eu faço aqui, eu coloco a intenção para o grupo e para as pessoas. Para quê? Para tomar esse cacau e para acolher você. Então, aí quando a gente vai lá no dia, a gente também faz uma preparação ali na meditação, a gente agradece, coloca uma intenção, tomar um cacau. Por quê? Porque é uma bebida, né? É um alimento dos deuses para conectar você com você mesmo. Então, quando você se conecta com você mesmo, você tem um pouco mais de leveza com você. E aí pode acontecer até no dia do cacau e falar assim, não senti muita coisa aqui, Mas não depois sei. vem, depois Mas vem. no decorrer dos dias, teve uma amiga minha que foi nessa semana, que é amiga da Lili também. Ela ligou para Lili para falar assim para minha outra amiga: pelo amor de Deus, nós vamos no cacau. Eu tô calma. Aconteceu isso, eu tô sentindo essa dor, não sei o quê. E aí ela falou: não, eu vou. Avisa aí, já vou avisar, Renata. Aí elas mandaram a mensagem, eu morri de rir. E aí eu falei para ela, expliquei, falei assim: olha, o cacau, ele vai colocar você no seu presente. Sim, Quando a gente aqui é fica agora. sofrendo com o futuro, né? Você fica num nível de ansiedade É. que você fica assim, ai meu Deus, ai, o que que eu tô Ei, fazendo? Lu, Ai, como é que eu tô beijo. fazendo? E aí, quando você entra na depressão, você vive a dor do passado. Não, mas Exato. é porque eu não arranjo E namorado, você porque sabe que eu tem não uma arranjo coisa, namorado. uma coisa grave, Rê, que a gente precisa pontuar? A depressão, ou estar no passado, ou ficar revivendo dores, ainda que não seja depressão, mas reviver as dores do passado. A gente precisa lembrar que o inconsciente da gente não sabe se o que você está sentindo está acontecendo agora ou se já foi. Para ele, tudo é agora, para o inconsciente. Então, toda vez que você fica relembrando a dor, você faz o teu inconsciente gravar aquilo como se estivesse acontecendo agora, Isso todo mesmo. dia, todo dia. E aí você vai criando esta bolha de tristeza, é o tal do corpo de dor, né? Que ninguém É, merece, né? Que a gente tem que dissolver isso daí em nome de prova Jesus, né? viva. Ninguém merece. Prova viva, que eu já limpei esse corpo de dor. Ninguém merece, porque a gente fica alimentando esse corpo de dor. Então não pode, não. A tristeza, ela tem que ser compreendida, né? É lícito Tem você que ficar ser olhada, triste, Elaine, é né? lícito você ter raiva. Você pode ter todas as emoções. O que você não pode? Carregar. Você já sentiu, cara? Solta a mala. Já doeu? Larga a mala. Né? Já passou a raiva? Tá com raiva? Ok. Vai lá, compra um saco de areia, vai na academia, esmurra a parede. Ok. Mas, ó, passou, larga a mala.
A gente não pode é carregar a mala. Porque aí você não consegue estar no aqui e agora. Porque o coração é só aqui e agora. Quando você traz a memória, teu inconsciente pira. Porque é muito interessante, Elaine, que assim, as pessoas não sabem discernir o que é equilíbrio, o que é paz, porque Ah, nunca é viveram diferente? isso, nenhum estado, né? É. Então, o que acontece? E a gente tem um ditado que é antigo, que às vezes é antes só do que mal acompanhado. E as pessoas pegaram esse ditado, botaram dentro do braço, gravaram aqui, e falaram, não, esse ditado. Então, o que a gente está tendo agora? Nós estamos no início de um processo de cura do feminino aí, dessa década para cá. Então, várias Aí, coisas estão aparecendo no movimento. posso falar uma coisa que eu lembrei, que me Pode. ocorreu, nem lembrei, me ocorreu agora. Antes só do que mal acompanhado, se você for uma boa companhia para você. Porque do jeito que as pessoas não se gostam, não se cuidam, não desenvolvem os seus hobbies, não têm os seus momentos de prazer, é só trabalho, 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 você acaba esquecendo que você precisa desenvolver atividades que te tragam leveza, que sejam... A gente chama de válvula de escape, mas não é só uma válvula de escape. É um lugar onde você coloca uma energia de amor sem fins lucrativos, né? Sem ser só aquela coisa de trabalho. Então, assim, eu vou estar bem se eu estiver sozinha, antes só do que mal acompanhada? Ok, sim. Desde que eu seja uma boa companhia para mim. Porque se eu for comigo mesma, a chata, a crítica, que eu só fico vendo defeito em mim, eu só fico me criticando, só fico me chicoteando, porque eu não faço isso direito, porque eu não faço aquilo direito, e não me movimento no sentido de fazer coisas que eu gosto, coisas que me dão prazer, né? Coisas que vão me ajudar a crescer, a evoluir, e outras que vão apenas me deixar feliz, e tá tudo bem eu fazer alguma coisa só porque eu fico feliz. Isto vai fazer com que eu seja uma boa companhia para mim. Aí, ok, antes só do que mal acompanhada. Porque senão, sem a gente se olhar com carinho, sem a gente se acolher, sem a gente se cuidar, a gente nunca vai ser uma boa companhia para a gente mesma. E que dirá para Não, o óbvio outro, que né? não. Que dirá para o outro. Deixa eu falar uma coisa aqui. Só falta 5 minutos para acabar a live. Porque se Ai, fosse a tá, minha aqui, dava para segurar mais. Como a sua é no Instagram no começo, é uma tá. hora vai dar. Então, assim, para todo mundo saber, eu vou Vai fazer ter o cacau cacau sábado. sábado, vai ser lá no Espaço Arvoredo, na Lapa, é um espaço super legal. Fora isso, Elaine, a gente vai organizar mais umas 2 lives do feminino, né, Elaine? Pra gente trabalhar, que eu acho que tem mais coisas para falar aqui Vamos do pegar. feminino. Hoje a gente fez um apanhado geral, a gente depois vai pontuar temas. Isso. E aí a gente coloca, porque assim, a gente vai fazer um trabalho muito legal de alquimia com mapa astrológico e com cacau. Vai ser um dia inteiro esse trabalho. A gente só tá. Meditação, a gente vai meditar É, dentro do mapa, é. nas Área de casas do relacionamento coração, afetivo. nas casas do coração, né? Vai ser uma meditação nas casas do coração com cacau. Então é Ai, mapa, meditação e cacau e vai ser lindo. A gente já fez, né? Uma prévia sem o cacau, né? A gente fez uma prévia sem o cacau, vai ser muito lindo. ai, meu Deus do céu, né, Agora, Elaine? nesse sábado ainda não, nesse sábado dá-lhe É só o cacau. cacau. Começa às 9 horas, acaba em torno de meio-dia. É um trabalho de 3 horas. Então a gente toma o cacau, né? Compartilha, faz a meditação, dança. É o encontro do feminino e a gente vai observando. Quem quiser participar, chama a Elaine no direct, ou o meu aqui, que é Renata Cerqueira Oficial, né? Dá um alô, vamos começar a se conectar mais com a gente mesmo. A gente tem que parar. Ninguém morre sem a gente num período de 3 horas, numa manhã ou num dia. Ninguém, todo, não tem dessa história de falar, não, eu sou insubstituível. Todo É o mundo é momento para você substituível. estar com você, se acolhendo, se nutrindo, se cuidando para estar ainda melhor para você e para os outros, Com né? certeza, Para os com filhos, para o certeza. marido, ou para a esposa, ou seja o que for, para a família, para os pais, para os coleguinhas de trabalho, para todo mundo. A Não, gente é um fica bem com o trabalho. mundo quando a gente está bem com a gente. Nossa, é outra realidade. É, Outra nada vida. derruba.
Outro fluxo de vida, outro fluxo É, de vida. é isso aí. Então, gente, quero agradecer a você, Elaine. A gente vai. É, Ó, eu que cara, agradeço, Rei, adorei. imagina, eu que tô aqui toda Ai, contente. que Muito bonitinha. A Rose, obrigada. passa rápido. É, a Rose, a Carla, a Kelly. Vamos tomar cacau, a Cláudia, a Leda da Bahia. Dá vontade de você vir aqui pelo A online, Leda não Leda. vai rolar, né, Leda? Vem para São Paulo, Ledinha. É. E assim, agradeço a todo mundo aí. Muito obrigada. Elaine, só para Eu que você, já você agradeço. bota o dedinho no X aí, e aí vai aparecer lá compartilhar, tá? Gente, vou contar a primeira live que eu faço pelo meu Instagram. Eu não sabia nem entrar nesse trem. É, graças a Deus deu tudo Deu tudo certo. certo. Ó, Kelly, vai, Kelly, eu vou falar com você depois. Muito bom, muito Elaine, bom. muitíssimo obrigada e vamos Obrigada, plantar Rei. semente de amor para essas É isso mulheres, aí. É Elaine. isso Vamos aí. multiplicar esse trabalho de amor para todo mundo. É isso aí, Rê. Foi um prazer te receber. Vai ser Prazer lindo. também. Beijo enorme. Beijo, beijo, pessoal. Obrigada para todo mundo que estava aqui. Tchau, gente. Bota o dedinho no X aí. Vamos lá.